Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Casal Cristão. E hoje com uma temática bem especial a respeito do real sentido da Páscoa. Preparamos um conteúdo bem especial para vocês. E de antemão gostaria de dar um tremendo de um spoiler para vocês, que a Semana Santa e a Páscoa ela não tem nada a ver com o coelho. E se ela tem a ver com algum tipo de animal, seria com o cordeiro. Mas vamos deixar isso de lado. Temos um conteúdo bem especial para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, logo no começo, gostaria de orar com vocês. Peço que vocês, se puderem, curvem sua fronte e fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudarmos a tua palavra e também estudarmos o real sentido, Pai, da Páscoa, que é e foi a doação do teu Filho unigênito, Jesus, em prol, Pai, da nossa salvação. Que o Senhor deu para que ele morresse na cruz e que ele ressuscitasse, Pai, por nós, para que pudéssemos ter a esperança da salvação. Então é isso que a gente vai explicar hoje, Pai. Então eu te peço que o Senhor abra a mente de todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo e que o Senhor também possa falar para eles, Pai, através de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começando com os últimos dias, né, que antecederam aí a Páscoa, né, a morte de Jesus e a ressurreição. Nos últimos dias aí existiu aí a cura do cego de Jericó, foi um dos últimos milagres que Cristo realizou. Também tivemos nessa mesma movimentação aí, tivemos Zaqueu. Quem aí não conhece a história de Zaqueu, nós até já fizemos aí na leitura sobre o verdadeiro Natal. Nós fizemos uma leitura diária de todos os capítulos de Lucas. E Zaqueu foi um deles, então falamos aí bastante de Zaqueu. O batismo de João Batista também está nesses últimos dias de Jesus. Sabemos que os escribas e fariseus foram tentar mais uma vez Jesus. Então perguntaram a ele com que autoridade ele fazia todos aqueles milagres, ele falava sobre o poder, sobre o reino de Deus, e ele simplesmente fez uma pergunta por cima. Perguntou aos fariseus e escribas e disse assim: se vocês me responderem de que era o batismo de João, se era dos homens ou dos céus, então eu respondo para vocês com que autoridade eu faço todas essas coisas. Então, sabemos aí o final dessa história. Lembramos também de mais umas parábolas que ele chegou a falar. Ele também falou sobre a oferta da viúva pobre, numa hora em que ele estava lá no templo, conversando com os discípulos, e uma senhorinha, ela depositou 2 pequenas moedas no gasofilácio, e isso foi aí de extrema importância para Jesus. Também falamos muito disso daqui, tá? E por fim, aí antes da Páscoa, antes da morte, da crucificação de Cristo, temos também aí a última ceia. Sabemos que foi um evento aí bem importante, então, e não poderia deixar de ser mencionado. Como o Michel falou, né, teve esses eventos anteriores à traição, né, que aconteceu com Jesus. Então, a gente trouxe esses últimos momentos, né, e a gente queria trazer um contexto para vocês um pouco histórico, né, que essa imagem que aparece aí, na verdade, ela é criada, né, claro, por homens, escultores, pintores, e eles trazem a ideia de uma mesa, né, com pratos e inclusive talheres em algumas pinturas, né, como se fossem algumas coisas de cerâmica ou copos, mas não havia nada disso, né? Se a gente for ler a parte histórica mesmo, traz, na verdade não tem nem mesa, né? Eles ficavam como se fossem debruçados uns
perto dos outros, tinha a questão da posição, né? Isso aí, quem sabe mais é o Michel, a posição, a questão deles estarem debruçados, né? Uns sobre os outros, de não haver mesa, mas isso aí também não, a gente não quer trazer muito, a gente só quer trazer aqui para vocês que não seria a imagem assim como a gente gosta de ter na nossa casa, como a gente gosta de ter em quadros, mas de qualquer forma a Santa Ceia é uma pintura belíssima, são quadros belíssimos, mas a gente queria trazer para vocês de que essa ideia de mesa e tal não existia naquela época, certo? A gente também quer trazer para vocês os objetivos da Santa Ceia, né? Que Jesus, ele quis ali se reunir com seus discípulos como uma forma de despedida, como uma forma de apontar o que estava por vir, né? Como também uma nova sistemática para a Páscoa, né? Que tem uma função diferente da Páscoa pagã, que vocês conhecem a questão do coelho, de chocolate e tudo mais, que também é um assunto para um outro vídeo também maior, porque também dá um paninho para manga esse assunto. Mas, no geral, o objetivo era, ali naquele momento que Jesus ele coloca, né, o pão como seu corpo e o suco, o vinho, né, suco da uva, como seu sangue, ele queria ali criar uma aliança e uma promessa, né, com os seus discípulos, com o povo de Deus. E aí também tem o lava-pés, né, que tem como se fosse uma cerimônia do lava-pés. Para quê? Para mostrar a humildade, né, de uns lavar os pés dos outros, como uma forma de humildade, como uma forma ali de reverência pelo outro, de empatia pelo outro, trazendo para os dias atuais. E Jesus mesmo, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, às vezes a gente se acha superior demais, né, soberbo demais, mas o próprio Jesus, né, que é exemplo de tudo e é uma base para qualquer comportamento que a gente tem que ter, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Então, traz aí lições de humildade, traz lição de reverência, traz lição de promessa, de um novo significado, desculpa, um novo significado para a Páscoa, né? Então, aí também tem a questão da traição, que Judas teve com Jesus, né? Eu trouxe esse versículo a respeito desse momento, né? Da Santa Ceia, que diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, né? Está lá em 1 Coríntios 11, 26. E é por isso que nas igrejas, hoje em dia, com as igrejas fechadas, nós estamos fazendo em casa essa pequena cerimônia, digamos assim, de Santa Ceia, né? Um pão sem fermento, o suco da uva, né? Então a gente faz ali como lembrança do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Amém. Também trouxe esse versículo, né, que faz menção ao momento que Jesus foi orar antes de ser preso, né? Que diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Está em Lucas 22, 42, e a gente também vê aí como um exemplo o comportamento de Jesus, né? Que muitas vezes a gente não quer receber algo ou a gente está estressado com alguma situação e a gente quer muitas vezes que a nossa vontade seja feita, mas até Jesus, né? Que era aí o Deus encarnado, né? Ele disse que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele poderia muito bem pedir: não, eu quero, né, que o Senhor não me tire esse pesar. Mas não, ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Exatamente. Essa traição ela foi extremamente dura, né? Mas Jesus ele sabia, como a gente consegue ver aí no slide, e quando diz aqui que Jesus não desistiu do seu traidor,
significa que até o último momento, Jesus ainda tentou convencer Judas, não convencer com nenhum tipo de argumento, mas com a presença dele, deu todas as chances a Judas para que Judas não fizesse aquilo ali. Tá? Então, muita gente fala, porque Judas estava premeditado, era uma predestinação, né? E, na verdade, não. Poderia ter sido qualquer pessoa, mas Judas, ele era um ladrão, ele demonstrava comportamento doentio quando ele andava com Jesus e com os discípulos, tanto que, primeiro que ele não chamava Jesus de Senhor, ele só chamava Jesus de Rabi, tá? Não que Rabi não fosse um termo importante, mas Senhor é um termo muito mais importante. E ele só chamava Jesus de Rabi. E ele sempre andava com aquela bolsa das doações e ele tirava as doações de lá de dentro sempre que ele queria. Sempre que ele quisesse, ele tirava dali. Então, isso já demonstra um caráter duvidoso, tá? Então, por mais que esse tipo de coisa estivesse evidenciado no caráter de Judas, mesmo assim, Jesus ainda não desistiu dele. Mas ainda foi tão bondoso que disse, né? O que tiveres que fazer, faze-o depressa. Então, Judas, tendo a oportunidade de voltar atrás, ele procurou o Sinédrio, e aí os guardas foram com ele, e aí ele apontou quem era Jesus através de um beijo e com a saudação, né? Como ele já tinha dado o sinal ao Sinédrio, dizendo que aquele que o beijar e o chamar de mestre, esse é Jesus, tá? Bom, partindo disso, tem também o questionamento de como foi feita essa prisão, né, de Jesus. Então, eu queria trazer para vocês aspectos dessa prisão ilegal, né? Os romanos eles não autorizavam reuniões judaicas em período noturno, né? E tem um tratado, o Tratado de Mishnah, né, que diz que crimes sujeitos à morte deveriam ser julgados durante o dia. E esse mesmo documento também previa que não poderia haver julgamento na véspera do sábado ou alguma festa religiosa. Então, se você for ver Tudo como é foi que feito dentro da foi ilegalidade, isso, né? como é que foi feito de forma tão cruel, tão desonesta, que até nisso teve o cuidado, entre aspas, deles serem desonestos com Jesus, né? Então, se a gente for pegar também a parte aí jurídica, por assim dizer, você vê também que já teve aí uma parte totalmente errada. E aí vem a parte da crucificação, né? Antes de tudo, a gente queria mencionar a tortura, né? De tudo que aconteceu. Desde o momento que ele foi preso, apanhando, sendo zombado, sendo cuspido, né? Com correntes, enfim. Essa imagem aí eu peguei do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? E é uma foto, uma imagem que ela já demonstra o quanto Jesus sofreu, né? E aí você fica se perguntando se será que eu mereço esse tipo de sofrimento? Será que você, como pessoa, você suportaria tudo que ele suportou por alguém? Você que é mãe, será que suportaria pelo seu filho? Né? Um pai pelo seu filho também? Então, assim, nós somos humanos, claro, mas Jesus, ele passou por tudo isso por todos nós, né? E aí tem a parte dos dois ladrões. Um crucificado à direita e um outro à esquerda de Jesus, onde um deles se arrepende e o outro continuava zombando, mesmo estando na mesma situação que Jesus, né? E aí um dos bandidos, né, o Dimas, São Dimas, que é o ladrão penitente, o ladrão arrependido,
Então ele reclama com outro bandido, né? Você não tem vergonha de estar zombando? A gente tem motivo de estar aqui, mas este não fez nada. Então falou com Jesus e até mesmo na cruz, Jesus conseguiu salvar a alma daquele bandido, né? Mesmo que ele não tenha sido batizado, mesmo que ele não tenha descido às águas, mas naquele momento ele se arrependeu de todas as ofensas que cometeu, pediu perdão e aceitou Jesus na cruz do Calvário, mesmo diante daquela situação, tá? Então a gente está aí trazendo umas fotos para vocês a respeito do horror que é a crucificação, tá? A posição. E essa foto do lado direito, que é muito feia, essa foto. Ela é muito feia. E aí diz o seguinte: calcanhar do crucificado descoberto em Givat al-Miftar, em Israel. Então, por aí você tira como o calcanhar da pessoa ficava depois de uma crucificação. Então, totalmente irreconhecível. E no caso aqui da imagem à esquerda, os pés nos filmes fica como se fosse um sobre o outro, né? E aqui você vê à esquerda que é do lado, ou seja, era do lado da madeira, um pé de um lado e o outro do outro lado. E os pregos, né, era ali do lado do calcanhar. Por isso que causava essa deformidade no calcanhar. Isso. Certo, na morte e o sepultamento. Essa aí é a fase final da crucificação, tá? A parte mais triste durante essa crucificação, as pessoas passavam, meneavam a cabeça, as pessoas olhavam, outras diziam, já que ele é Deus, por que ele não desce daí e salva a si mesmo? Outras pessoas espizinhavam, os guardas, alguns zombavam. Sem falar a multidão, né, que queria apedrejar, que queria dizendo, né, crucifica-o. É, fora as pessoas, né, no julgamento com Pilatos, que acabou pedindo Barrabás, um assassino, no lugar do príncipe da vida, E Jesus. isso as pessoas que ele buscava salvar, né? É o Exatamente. mais triste. Aquelas pessoas que estavam gritando ali foram pessoas que ele também lutou para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o evangelho. E hoje em dia ainda existem essas pessoas, né, que não falam crucificam, mas que falam ele não existe, ou ele não tem poder, né? Ou isso algo para falar, qualquer coisa que seja de zombaria, né, no nome de Deus. Então, hoje em dia, Jesus ainda chora por conta da humanidade, né? As pessoas que bateram nele, que fizeram tudo o que não prestava e eram pessoas que ele queria salvar, inclusive o soldado, né, que prendeu ele, que Pedro arrancou a orelha dele, ele foi lá e restaurou a orelha daquela pessoa que estava indo ali para machucá-lo. Então daí a gente vê o tamanho do amor, né? Daí não, né? A gente já está vendo que tudo que aconteceu foi por amor. Só que cada detalhe conta, que as pessoas fazem assim, ah, que amor é esse, né? Mas você vê o quanto ele se deu de morrer por nós. É. Por isso que muitas pessoas não entendem o significado da cruz. E para algumas pessoas a cruz ela é simplesmente loucura, tá? Então, continuando, após a morte e o sepultamento de Cristo, tá? Na verdade, depois da morte, o José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, mas ele não concordou com o que os sacerdotes fizeram, ele foi lá e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, pegou o corpo de Jesus e colocou no lugar onde ainda não tinha sido colocado ninguém, tá? E aí deixamos essa passagem de Lucas 23:56, porque isso era na sexta-feira. E aí diz o seguinte: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, essas mulheres que o acompanhavam, como a mãe de
João e Tiago, Maria, sua mãe, Maria Madalena, elas foram preparar os aromas e os bálsamos para levar no sepulcro, provavelmente depois do sábado, mas durante o sábado elas ainda guardaram o mandamento de guardar o sábado. Então, é uma coisa que as pessoas falam muito que é, a lei foi abolida e que não existe mais a guarda de sábado. E mesmo ainda nesse tempo, mesmo depois com a crucificação de Cristo, ainda elas guardavam o sábado. As pessoas ainda guardavam o sábado segundo o costume, segundo o mandamento. Bom, essa imagem aí fala por si só, né? Fala da ressurreição, né? De que no terceiro dia ele não estava mais ali, né? As mulheres chegaram e não encontraram. Então, muitas pessoas ficam se perguntando se Deus ele é real, se Jesus realmente veio a esse mundo, se ele realmente vai voltar. E aí, com essa ressurreição, a gente entende, né, que tudo que Jesus falou se cumpriu, né, e ainda vem se cumprindo, né, as coisas em relação ao mundo, as pandemias, doenças, enfim. Mas a partir da ressurreição, a gente vê que a promessa ela foi cumprida, né, que ele sofreu, ele se machucou por mim, pelo Michel, por você, e ele cumpriu o que ele falou em ressuscitar, né? Então, para nós também existe morte, né? A primeira morte, como também já falamos. Agora a segunda morte, que é a definitiva, cabe a você, né, se decidir. É uma decisão, é uma entrega. Se você se entregar a Deus, você tem como também acontecer essa cena aí com você, né? De não ter mais o seu corpo lá na cova, na sepultura. Então, quando a gente se decide por Deus, é isso que a gente está fazendo, é escolhendo ressuscitar, né? Aqueles que morreram em Cristo, claro, porque haverão aqueles que estarão vivos no seu retorno. Amém. Então, quando a gente vê essa imagem aí da ressurreição, da, da ausência do corpo de Cristo, aí, então a gente tem em mente que o que ele falou é real, que Deus é real, que o amor de Jesus por nós é real. Amém. É isso daí. E eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Sabemos muito bem que as pessoas, na verdade, eu nem sei de onde tiraram essa tradição de Páscoa com o coelho, né? Visto que essa tradição com certeza não é uma tradição judaica, porque se formos para o Antigo Testamento e formos em Levítico 11, sabemos que o coelho é um animal imundo, tá? Então, nós já sabemos que, pelo menos no Antigo Testamento, a instituição da Páscoa, ela era feita para comemorar a saída do povo judeu do Egito, da escravidão do Egito, e era sacrificado um cordeiro puro, sem mancha e sem defeito, para simbolizar essas festividades da Páscoa. E foi o que aconteceu na Páscoa verdadeira, a morte do Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, sem mácula e sem pecado. E esse Cordeiro ele se chama Jesus Cristo. Amém. Bom, quando o Michel fala de ser imundo, tá? O coelhinho é lindo. Eu sou apaixonada por animais. E essa foto dele é linda. Mas quando a gente fala a questão de um animal ser imundo, é para consumo, tá certo? Para nossa saúde, para nossa alimentação. Então, se você tiver também essa dúvida aí, você lê Levítico 11, né? Mas também é um tema para um outro momento. Amém. E a gente quer encerrar com, primeiramente, essa imagem que eu peguei na internet
que eu acho que retrata muito bem o que estamos vivendo, ao mesmo tempo com o sacrifício de Jesus, né? Naquela época foi a cruz, e a atual é essa pandemia que estamos passando, né? Assim, em relação ao sacrifício de Jesus por nós, tá certo? Aí é uma imagem representando como se fosse Jesus doando sangue pelo mundo, né? E foi isso que ele fez na cruz. Ele foi o sangue dele, né? Ele chorou sangue. Então, assim, com essa imagem nós vemos o quanto Jesus se doou e se doa por nós, porque ele ainda não acabou o ministério dele. Ele ainda está intercedendo por cada um de nós. Ele ainda está batendo a sua porta, te chamando para ir para a vida, né, de Deus, para a palavra de Deus. Então, ele ainda está doando sangue. Ele está dando até a última gota de sangue por cada um de nós. Então, eu acho que vale a pena, se você puder e quiser se permitir, pensar um pouco a respeito disso e se entregar a Ele, né? Porque Ele está esperando por você e Ele está dando de sangue também por você. Exatamente, meus irmãos. Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do pecador. Ao contrário, ele espera que todos se arrependam dos seus pecados e venham para ele, porque ele está esperando você de braços abertos. Não importa o quão manchado você esteja, o quão sujo você esteja, o quão defeituoso. E aqui eu não falo de defeitos físicos, mas eu falo de defeito de caráter, de defeitos morais. E é disso que eu estou falando. Não importa o defeito que você tenha, ele quer te chamar, ele te chama, ele te quer nos braços dele, ele te chama para o arrependimento todos os dias, porque isso é amor. E foi o que ele derramou na cruz. Foi o sangue dele por amor a todas as pessoas da face dessa terra. Amém. E o outro que nós separamos é, na verdade, um vídeo, tá certo? Eu vou colocar agora para rodar, mas eu queria que vocês refletissem um pouco nesse vídeo, ele é curtinho, vocês refletissem um pouco nele, porque como o Michel falou, né, Deus ele não se agrada pela morte de ninguém. Então, o vídeo vai falar por si só, tá certo? Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que
confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de casa. Bom, gente, então com esse vídeo nós encerramos, né? Queremos desejar que vocês tenham uma boa Páscoa, reconhecendo que a Páscoa é Jesus, tá certo? Não é errado você presentear com chocolate, não é errado você reunir sua família, a gente não está falando nada disso, tá certo? A questão é o reconhecimento do que aconteceu realmente, do que é realmente a Páscoa. Então, a gente encerra com essa imagem, né, de Jesus doando o seu sangue por nós, por mim, por você e pelo Michel. Tá certo? Uma excelente Páscoa, que Deus abençoe vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem e que Deus esteja sempre no seu lar. Amém.